Em certas noites, o céu parece explodir em estrelas cadentes, mas para ele, uma noite em particular selou seu destino. Miguel, um astrônomo amador com a alma cheia de poesia e os olhos sempre voltados para o infinito, vivia para esses momentos. Seu quintal, transformado num observatório improvisado, era o santuário onde a magia cósmica se revelava, e onde ele sonhava em compartilhar essa beleza com sua filha. Sofia, de apenas 8 anos, era a personificação da curiosidade. Seus olhos castanhos brilhavam com a mesma intensidade das estrelas que o pai lhe ensinava a identificar. Ela adorava as histórias de Miguel sobre galáxias distantes e constelações mitológicas. Mas o que mais a fascinava era a ideia de uma chuva de estrelas cadentes, um espetáculo onde o universo parecia sussurrar desejos. Naquele ano, a expectativa era ainda maior. Miguel havia prometido a Sofia a chuva de estrelas mais incrível do ano. As Perseidas. Não seria em qualquer lugar, mas sim no Pico dos Desejos, um local remoto e intocado, conhecido por sua visibilidade espetacular e pela mística que o envolvia. Lá, segundo a lenda que Miguel contava, qualquer desejo feito sob a cascata de luz seria atendido pelo próprio universo. A promessa era grandiosa, e a fé de Sofia, inabalável. Os dias que antecederam o evento foram de pura efervescência. Miguel e Sofia passavam horas preparando o local. Com as próprias mãos, construíram um pequeno abrigo rústico, apenas o suficiente para proteger o telescópio e algumas mantas. Cada martelada, cada pedaço de madeira encaixado era um passo a mais na concretização de um sonho compartilhado. A cada pôr do sol, enquanto o céu tingia-se de laranja e roxo, Miguel sentia a alegria de Sofia crescer e a sua própria alma se enchia de um contentamento profundo. No entanto, nem todos compartilhavam da mesma paixão altruísta. Roberto, um ex-amigo de Miguel, agora um empresário sem escrúpulos, observava tudo com olhos calculistas. Ele sabia do potencial do Pico dos Desejos, não pela sua beleza celestial, mas pelo seu valor imobiliário e turístico. Roberto havia tentado comprar a propriedade várias vezes, oferecendo somas que fariam muitos cederem, mas Miguel, com sua integridade inabalável, sempre recusou. O Pico dos Desejos não era apenas terra, era um legado, um ponto de conexão entre a Terra e o cosmos, um lugar de promessas. Os preparativos de Miguel e Sofia eram uma afronta silenciosa à ganância de Roberto. Ele não podia aceitar ser ignorado. A inveja e a ambição corroíam-no. Na véspera da tão esperada chuva de meteoros, um golpe baixo foi desferido. Roberto, usando de meios ilícitos e sua vasta rede de contatos duvidosos, conseguiu a documentação para a apropriação da terra do Pico dos Desejos. Aparentemente, uma antiga dívida ou uma cláusula obscura havia sido desenterrada. Um oficial de justiça entregou a notificação a Miguel. O papel branco, com suas letras frias e impessoais, parecia pesar uma tonelada em suas mãos. Proibia-o de acessar o local que ele e Sofia haviam transformado em um santuário. Proibia-o de cumprir a mais linda das promessas. O mundo de Miguel desmoronou. Seus sonhos, a alegria de Sofia, a magia das estrelas, tudo parecia escapar por entre seus dedos. Como ele contaria à sua filha que a chuva de estrelas mais incrível do ano havia sido roubada? A imagem do sorriso de Sofia se quebrando em desilusão era um tormento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A beleza do céu pode ser roubada, mas a determinação de um pai é uma força cósmica. A notícia da proibição atingiu Sofia como um meteoro, não do céu, mas da fria burocracia. Seus olhos, antes cheios de antecipação, agora refletiam uma tristeza profunda, quase uma traição. A fé inabalável no pai e na magia do universo, que ele diligentemente cultivava, foi abalada. Miguel sentiu o peso da desilusão da filha como um fardo esmagador. Cada lágrima silenciosa de Sofia era um golpe em seu coração, um lembrete cruel de sua impotência diante da ganância de Roberto. A raiva borbulhava em seu peito, misturada com uma humilhação amarga. Como pudera ser tão ingênuo? Como pudera subestimar a crueldade de um homem que um dia chamou de amigo? A impotência o consumia, transformando seu idealismo em uma fúria silenciosa. Ele tentou desesperadamente encontrar outro local. Percorreu mapas, consultou vizinhos, explorou cada pedacinho de terra que conhecia. Mas nenhum lugar se comparava ao Pico dos Desejos. A altitude, a ausência de poluição luminosa, a vista desobstruída do horizonte, tudo naquele lugar era único, perfeito para o espetáculo celestial que havia prometido. Sentia-se um fracasso. A imagem de um pai que não consegue cumprir sua palavra. A motivação inicial de compartilhar a beleza cósmica deu lugar a uma necessidade urgente de restaurar a fé de Sofia, de apagar a sombra da desilusão de seus olhos. O cosmos, que antes representava a liberdade e a maravilha,
agora parecia zombar dele, mostrando a imensidão do que havia perdido. Uma batalha interna se travava em Miguel. A tentação de desistir era forte, de simplesmente aceitar a derrota e dizer a Sofia que às vezes as coisas não acontecem como esperamos. Mas então, o amor incondicional por sua filha falava mais alto. A imagem de Sofia, com seus olhos curiosos e sua crença inocente na magia, era um escudo contra o desespero. E a busca por justiça, não uma vingança mesquinha contra Roberto, mas uma justiça cósmica por ter roubado um momento tão puro, alimentava sua chama. Ele se lembrou de Sofia, da sua voz suave dizendo: "Pai, o universo sempre encontra um jeito." Aquelas palavras ditas com a simplicidade de uma criança ressoaram em sua mente. O universo sempre encontra um jeito. E se o universo encontrava, ele também encontraria. Não podia se render. Não podia deixar a ganância de Roberto vencer a pureza de um sonho. Com uma nova determinação, Miguel mergulhou em seus antigos livros de astronomia, em mapas estelares empoeirados, em lendas esquecidas. Ele pesquisava não apenas por coordenadas, mas por esperança. Procurava por um plano B que a ciência ou a lógica pudessem ter ignorado, mas que a sabedoria popular talvez tivesse preservado. Horas se transformaram em dias, e a cada página virada, a cada lenda lida, uma nova possibilidade, por mais remota que fosse, acendia uma pequena faísca. Foi em um tomo antigo, esquecido no fundo de uma caixa, que Miguel encontrou a lenda. Falava de um lugar secreto, um vale das sombras brilhantes. A tradição dizia que era um local de difícil acesso, escondido nas profundezas das montanhas, e que muitos o consideravam amaldiçoado devido às suas trilhas traiçoeiras e à escuridão que o envolvia na maior parte do tempo. No entanto, a lenda também sussurrava que em certas noites, especialmente durante as Perseidas, o vale abria seus céus para uma visão ainda mais espetacular das estrelas cadentes, um espetáculo que eclipsava qualquer outro. A descrição era tentadora, mas o aviso sobre o perigo era real. Era um risco enorme, uma aventura incerta. Mas a alternativa era a derrota. A desilusão de Sofia. Miguel olhou para o céu noturno através da janela, as estrelas parecendo piscar um convite misterioso. Ele decidiu arriscar tudo. Com um brilho de esperança renovada em seus olhos, mas com o peso do desconhecido e dos perigos que o Vale das Sombras Brilhantes poderia esconder, Miguel se virou para Sofia. "Filha", ele disse, sua voz carregada de uma emoção contida. "Que tal uma nova aventura? O universo tem um segredo que só nós dois podemos descobrir." Sofia o olhou, um misto de curiosidade e apreensão em seu rosto. O Vale das Sombras Brilhantes era a última chance, mas o que realmente os esperava lá? Será que a lenda era verdadeira ou apenas um conto para iludir os sonhadores? A jornada estava apenas começando. No ponto mais escuro da noite, a luz mais brilhante pode ser encontrada. E a redenção, mais perto do que se imagina. Miguel e Sofia embarcaram na jornada para o Vale das Sombras Brilhantes, uma aventura que prometia tanto perigo quanto maravilha. A trilha era íngreme e traiçoeira, serpenteando por entre rochas escarpadas e vegetação densa. Cada passo era um desafio, mas a mão de Sofia firmemente na de Miguel era um lembrete constante do propósito maior. O medo do desconhecido pairava no ar, mas a curiosidade vibrante da menina e a determinação inabalável do pai formavam um escudo contra a apreensão. A cada obstáculo superado, fosse uma rocha escorregadia ou um riacho a ser atravessado, a relação pai-filha se fortalecia, tecida com fios de coragem mútua e confiança silenciosa. Enquanto eles avançavam, Roberto, consumido pela frustração de ter seu plano desmascarado, soube dos novos passos de Miguel através de um contato. A ideia de que Miguel pudesse encontrar um lugar ainda melhor para a observação das Perseidas era insuportável. Seu ego ferido exigia uma última cartada. Ele enviou capangas para atrasar Miguel e Sofia, instruindo-os a convencê-los a desistir. No entanto, Miguel, conhecedor daquelas montanhas como poucos, usou seu instinto e seu profundo conhecimento da natureza para despistá-los. Ele guiou Sofia por atalhos secretos e passagens ocultas, transformando a perseguição em um jogo de gato e rato onde a floresta era sua aliada. Cada manobra bem-sucedida, cada vez que eles escapavam dos capangas, trazia um sorriso de vitória aos lábios de Sofia, que via seu pai como um herói. Finalmente, após horas de caminhada exaustiva e uma dose extra de adrenalina, eles chegaram. O Vale das Sombras Brilhantes não era o que esperavam. Em vez de um abismo sombrio, revelou-se uma vasta clareira natural, cercada por picos imponentes que se abriam para um recorte perfeito do céu noturno.
Era como um anfiteatro cósmico desenhado pela própria natureza para acolher um espetáculo celestial. Eles chegaram momentos antes do ápice da chuva de meteoros. A respiração de Sofia engasgou em um suspiro de pura admiração. O céu noturno, que antes parecia uma tapeçaria escura salpicada de pontos de luz, agora se iluminava com uma intensidade nunca antes vista. As Perseidas não eram apenas pontinhos de luz, eram riscos brilhantes, cascatas de fogo que caíam em profusão, mais brilhantes e numerosas do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Cada meteoro deixava um rastro luminoso que parecia dançar no éter, pintando o veludo negro com pinceladas de prata e ouro. Era um espetáculo que superava qualquer expectativa, qualquer descrição. Sofia, com os olhos arregalados e o coração transbordando, fez seu desejo silenciosamente. Um segredo guardado apenas para ela e para as estrelas. A chuva de meteoros foi um espetáculo inesquecível, gravado para sempre na memória de pai e filha. Miguel sentiu a redenção, não por vingança contra Roberto, mas por ter cumprido sua promessa e restaurado a fé e a maravilha nos olhos de Sofia. Ele havia absorvendo cada momento, cada brilho, e sabia que havia feito a coisa certa. Enquanto isso, Roberto, ao ver as notícias e fotos do evento espetacular no Vale das Sombras Brilhantes, divulgadas por um jornalista que secretamente havia acompanhado Miguel e Sofia, fascinado pela lenda, percebeu a dimensão de seu fracasso. Ele não apenas perdeu o pico dos desejos, mas também a oportunidade de testemunhar uma beleza que o dinheiro jamais poderia comprar. A verdadeira riqueza, ele percebeu amargamente, não estava na posse, mas na experiência, na conexão humana e na capacidade de sonhar. A lenda do Vale das Sombras Brilhantes foi confirmada, e o local se tornou um novo ponto de observação, livre das garras da ganância, um santuário para todos os sonhadores. Sofia, com um sorriso radiante que iluminava a clareira, sussurrou para Miguel que seu desejo foi que pudéssemos ver as estrelas juntos para sempre. Miguel a abraçou apertado, sentindo o calor de seu amor e sabendo que havia cumprido a mais importante das promessas. O amanhecer encontrou pai e filha abraçados, o céu ainda salpicado de estrelas moribundas, mas a promessa renovada e o amor familiar triunfando sobre a adversidade, mais brilhante do que qualquer meteoro.